Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Meu convidado hoje é o cantor lírico Rodrigo Rangel. Bom, Rodrigo, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o seu começo, né, no ramo musical, no piano, depois com a voz. Você participou aqui em Jacareí do concurso Maria Callas, né, algumas edições. Sim. Foi logo nesse início que você estava começando a se preparar ou foi um pouco depois? Não, antes de participar do Maria Callas, eu abandonei o curso de regência em São Paulo e por influência de uma pessoa que eu conheci aqui em Jacareí, uma amiga que é soprano, a Mariana Magato, ela me ouviu cantar e na realidade ela precisava de alguém, de um tenor especificamente, que a acompanhasse num recital de canto. E nós dávamos aula de música na mesma escola aqui em Jacareí. E ela me propôs o desafio, né? Por conta de eu estudar regência coral, eu já pretendia abandonar o curso, porque eu estava insatisfeito com o trabalho do professor, infelizmente era um professor muito omisso, e que faltava as aulas, saía para fumar e não dava aula, coisas desse tipo. Então, pelo desinteresse, eu ia procurar um outro curso. E ela me chamou para cantar com ela. Eu aceitei o desafio sem nunca ter cantado ópera, cantei com ela o dueto do Brindisi, La Traviata, e ela disse assim, olha, você deveria estudar canto. Ela estudava canto já numa outra instituição em São Paulo, que é a Escola do Teatro Municipal, e também estudava regência nessa mesma instituição em que eu estava. Então eu costumo dizer que ela foi a primeira pessoa que me iludiu de que realmente eu poderia ser um cantor lírico. Porque ela falou, não, pelo material da voz e tudo. Como o professor de regência também já tinha dito algo do tipo, eu decidi tentar a prova do curso de canto nesse meio tempo, né, do curso de regência. E aí eu fiz a prova da Escola do Teatro Municipal e também fui aceito, né? Aí no ano seguinte eu troquei de disciplina, fui estudar canto lírico. Então aí nós estamos falando de 2002, 2003. O Maria Callas eu fui participar em 2000... Bom, eu ganhei o prêmio de público no concurso em 2011, mas eu já tinha participado numa edição anterior, se eu não me engano, em 2009. Na época era a cada 2 anos o concurso. Quer dizer, nessa participação sua com a Mariana, os dois jovens, né, que a Mariana também em 2002, 2003 era bem jovem também, você praticamente foi no escuro, porque você não tinha esse treinamento que você falava antes, né? E como é que você desenvolveu isso para se preparar para essa peça? A duras penas. As pessoas, assim, de um modo geral, acham que a música é um campo onde se vence apenas pelo talento, mas sobretudo na música erudita, né, a gente sabe que não é bem assim. Há uma frase que eu não sei se de fato é de Beethoven, mas atribuem a ele, de que é algo como 1% inspiração, 99% transpiração. Mas o fato é que o professor com quem eu fiz prova, por indicação da Mariana, gostou muito do material e foi um trabalho assim de começar do zero, né? Porque até então, como eu disse, eu já tinha feito aulas de canto aí, então, mais voltado para o canto coral, que é uma outra linguagem da voz. A ópera é totalmente diferente, então foram vários anos fazendo exercícios de voz, vocalizes e tudo mais. E eu permaneci na Escola Municipal de Música até meados de 2007. Depois eu fui para fora do Brasil fazer cursos de aperfeiçoamento, tive outros professores também, até eu conseguir ganhar esse primeiro concurso. Em 2012 você participou da Ópera Carmen, né? E para se preparar você foi para a Espanha, né? Estudar com... 2011. 2011. É nesse mesmo ano em que eu ganhei o concurso de canto, Maria Callas, em 2010 eu já havia ido fazer cursos com um tenor muito importante no meio da ópera, que é o Jaime Aragall, em Barcelona, né? Eu fui pela primeira vez em 2010, depois em 2011 eu voltei novamente. Então era uma coisa de você guardar as economias do ano todo e depois você ir ficava um período lá, no caso na Europa, fazendo aulas com o professor, né? E isso eu mantive até 2014, quase que anualmente. Eu tentei algumas bolsas de estudo, nas quais eu fui finalista, mas infelizmente eu não consegui a bolsa de estudo para ter a permanência paga por alguma instituição europeia, digamos assim, né? E essa bagagem internacional com esse professor, principalmente, né? Uhum. Qual foi essa importância, essa virada de chave de você tendo aula com esses professores em alavancar mesmo a sua carreira, desenvolver mais alguns potenciais seus?
Fundamental porque, na minha experiência, eu me deparei e me deparo com professores que às vezes sabem ensinar e não sabem fazer. Tem aqueles que sabem fazer, mas não têm a metodologia para saber ensinar. Eu diria que no caso desses professores, eu tive a sorte de estudar com professores que sabiam fazer e sabiam ensinar. Sabiam a técnica, mas também tinham como demonstrar para mim, né? E estamos falando de pessoas já com idade, né? O Aragal, no caso, já tinha mais de 70 anos. Depois fui estudar com outro tenor de lá de Barcelona chamado Eduard Jiménez, né? Inclusive, agora em dezembro passado eu fui revisitá-lo e já deve estar com seus 77 anos. Mas são cantores que, se você ouvir, a voz está inteira. Os agudos estão impecáveis. E como é que se explica isso? Devido à boa técnica, né? Devido à habilidade desenvolvida, né? Não só o talento inato, mas uma capacidade técnica absurda. Então, se não fossem essas aulas, eu diria que o pouco que eu sei fazer, eu não saberia. E tem também quanto ao ambiente também, porque a Europa é um país onde o canto lírico se desenvolveu muito mais do que a América do Sul, né? Aqui no Brasil principalmente. Tem como você fazer essas comparações entre... Sim, é o berço, né? O berço desse gênero musical. E eu já tinha estado na Itália, como eu falei, inclusive em 2011 eu fiz um masterclass com um pianista chamado Leone Magiera, que foi dos cursos mais importantes que eu fiz, porque ele foi o pianista principal, regente, preparador vocal do Pavarotti, que é um ícone. Era meu sonho ter feito aula com o Pavarotti. O Pavarotti morreu em 2007 e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Então o Leone Magiera foi o mais próximo que eu pude, digamos assim, me aproximar dos conhecimentos, né? Porque ele que ensaiava o Pavarotti para as óperas e tudo mais, e sabia inclusive de particularidades e curiosidades, né? Então eu cheguei a fazer aula com ele, mas mesmo assim, na Itália, embora seja o berço da ópera enquanto gênero musical, eu não encontrei professores que me influenciassem tanto quanto em Barcelona. Barcelona, mais do que a Espanha, especificamente, tem uma tradição operística muito rica e professores muito bons. Então, além desses que eu mencionei, o mais célebre é o cantor e, por acaso, também tenor, é o Carreiras, que foi um dos 3 tenores. Ele é de lá, né? Mas tiveram vários outros cantores importantes que saíram de lá. Então, por acaso, eu descobri esse meio, né, esse ambiente. Até então nem eu sabia. E no Brasil, ainda, na sua percepção, ainda se encontra um pouco de resistência quando se fala em canto lírico, em ópera, ou diminuiu de uns anos para cá? Olha, existe uma procura, eu acho, muito maior de pessoas, de jovens, querendo estudar e aprender, né? Cada vez mais você tem acesso à música erudita. Digo isso porque no passar dos anos, pelo próprio concurso Maria Callas que você mencionou, eu fui vendo o número de alunos e de cursos que foram surgindo aqui mesmo no Brasil, estúdio ópera do Teatro São Pedro, sim, até do qual eu fiz parte, estúdio ópera da Escola Municipal, foram surgindo mais oportunidades. Então, assim, começou-se a ter mais profissionais interessados no assunto. Agora, do lado do público, eu acho que essa resistência ela permanece ainda, mas em nível internacional, né? Mesmo fora do Brasil, não todo italiano, por exemplo, que é tão fã de ópera, né? Mas a que você atribui essa resistência? É uma falta de costume? Ou o que você acha? Eu acho que principalmente desconhecimento, falta de acesso, não ter acesso. Para você dizer que você não gosta de alguma coisa, primeiro você tem que conhecê-la. E, por exemplo, você assistir uma ópera através de um DVD, de uma gravação, assistir na TV ou ouvir um CD, a experiência, obviamente, não se compara a você assistir uma Carmen de Bizet ao vivo, né? Ao vivo no Teatro Municipal de São Paulo, de preferência com um bom elenco, com uma grande orquestra, mas nem de longe se compara. Então, seria a mesma coisa que você comer uma paella que é feita ali na esquina e a outra que é feita num lugar tradicional de Sevilha. Estou dando um exemplo aleatório. Você tem que realmente degustar. Então, o negócio feito ao vivo. Eu acho que o desconhecimento... Então, muitas pessoas dizem assim, eu não gosto, mas não conhecem. Mas aqui em Jacareí, principalmente no final de cada ano, quando o Paulo Esper traz as óperas aqui, lota o teatro, né? Exatamente. É claro que as pessoas não pagam ingresso, porque a entrada é gratuita, mas lota. Então, quer dizer que as pessoas querem assistir.
uma prova de que há público e de que as pessoas gostam, exatamente. Porque é um evento ao vivo, né? Certamente se fosse uma gravação não teria tanto público, é aquilo que eu te dizia. E aí, em São Paulo também, como você falou antes, no Teatro Municipal, Sala São Paulo, que é um lugar espetacular, as pessoas têm ido, né? Sim. Lógico que o acesso é um pouco mais restrito, mas as pessoas estão querendo saber mais e mais do que se trata, saber a história da ópera, né? E tem projetos itinerantes que em décadas anteriores eu acho que não eram tão explorados. Por exemplo, do Teatro Municipal visitar escolas, leva a orquestra, leva alguns cantores, flash mobs, que são aquelas apresentações relâmpagos, né? Tem várias iniciativas assim. E aqui no Vale do Paraíba tem surgido também corais, orquestras. Então isso também aproxima, faz com que aquela história de que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? As pessoas não vão ao teatro, o teatro vão até as pessoas. Não é a mesma coisa, né? Mas já é uma forma de despertar o interesse, principalmente nas crianças, né? De querer ir ver de assistir. Porque a ópera tem um problema também da acústica, né? O lugar precisa ser muito bom para poder, né, caber toda aquela potência das vozes, e se for ao ar livre não é a mesma coisa. Exatamente. E no caso da ópera especificamente o idioma, né? Porque a ópera é um drama, é um teatro cantado, é um musical. Mas geralmente ou é em italiano, ou é em francês, ou em alemão. Então, por via de regra, costuma-se usar legenda, né? E isso já tira um pouco, desvia a atenção, porque você tem que ler ali as falas e ao mesmo tempo, como assistir um filme legendado, né? Tem essa barreira também que às vezes acaba sendo um fator de desinteresse. Mas no fim, se for uma boa música, dificilmente alguém acabe não gostando. Não digo que vá se tornar assim fanático, como por futebol de repente, mas com certeza passa a ter uma outra opinião. Geralmente são histórias de tragédia, né? A ópera sim. E na sua opinião, qual é dessas histórias, qual é que mais te marcou até hoje? Ou que você assistiu ao vivo, ou que você participou, não sei. Você fez uma pergunta inesperada. Das que eu assisti ao vivo, bom, com certeza, na verdade, a ópera que mais me marcou ao vivo foi uma oportunidade que eu tive de assistir em Barcelona, uma ópera chamada La Sonâmbula, e que, embora seja de um período romântico, ainda contém elementos bem do período chamado clássico, né? E que conta até uma história bem curiosa, meio, entre aspas, meio bobinha, interessante, que é um casal, né, eles são recém-casados e a mulher trai. Na verdade, ela é encontrada pelo marido no quarto com outro, porque até então, nessa época, o sonambulismo era pouco conhecido. Não se sabia que alguém podia sonambular. Na verdade, ela não traiu o marido. Ela acordou lá no quarto de outra pessoa porque ela teve uma crise de sonambulismo. Mas a música cantada é de um virtuosismo, isto é, de um grau de dificuldade técnico absurdo. E o tenor, em particular, que fazia o elenco principal, é um tenor peruano chamado Juan Diego Flores, que é um dos maiores de todos os tempos, tido como sucessor do Pavarotti. Então, nesse caso, para mim, foi um espetáculo, porque era um elenco maravilhoso, assim, orquestra de primeiro mundo, né? Uma grandiosidade realmente ímpar, né? Foi uma coisa que me marcou. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já. Agora vai o último bloco.